Abra sua Bíblia, por gentileza. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Essa mensagem aqui vai te ajudar muito. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, pessoal. Isso. Conseguiu achar, amados? Quem achou, diga amém. O que eu quero falar com vocês antes da gente entrar no texto? Deixa eu dar uma introdução para vocês. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o momento em que Davi ele é surpreendido, onde a família dele está na mão dos inimigos. Só que eu quero relatar um pouquinho da história antes, para que você compreenda. A Bíblia Sagrada diz que aqui Davi está fugindo de Saul, encontrou refúgio entre os filisteus, justamente aqueles que em outra ocasião Davi tinha vencido. Você vai relembrar aqui a história, quando Davi vence o gigante Golias, que era dos filisteus. O tempo passa, agora Davi está abrigado no meio dos filisteus. Ele conquista a confiança do rei dos filisteus, e o nome desse rapaz era Aquis. Vivendo ali, ele vai conquistando a confiança, e mesmo ele procurando defeitos, falhas, ou de repente até mesmo uma farsa em Davi, nada disso ele encontrou. Agora o povo filisteu está prestes a entrar novamente no embate contra o povo de Israel, e Davi agora está do lado do povo filisteu. Imagina que cena. Só que o texto sagrado aponta que quando todo mundo estava se aprontando para a guerra, inclusive Davi estava preparado para entrar numa guerra contra o seu próprio povo, contra Saul. A Bíblia Sagrada diz que os príncipes, o rei, os príncipes, quando viram Davi, falou: peraí, esse aqui não é Davi? Esse cara não foi o cara que derrubou o nosso gigante Golias? O que esse cara está fazendo no nosso exército? Ele vai lutar com a gente? Não, isso aqui está errado. Vai que ele vira de lado no meio da guerra. Vai que ele fingiu ser alguém do bem para ficar aqui entre nós, só para nos apunhalar pelas costas. Rei Aquis, isso não está certo. Manda esse cara embora, senão a gente não vai para a guerra não. Manda ele voltar. E o rei Aquis foi falar com Davi: Davi, é o seguinte, volta para casa, você não vai precisar pelejar com a gente. E Davi se indigna e fala: rapaz, mas que conversa é essa? Você encontrou alguma falha em mim? Alguma desonestidade, deslealdade esse tempo que eu estou com você? Eu não fui fiel a ti, por que eu não posso entrar junto? Mas eu penso que isso vinha de Deus, porque Deus não queria que Davi entrasse numa guerra contra o seu próprio povo. E aqui vai uma lição para nós, irmão. Você precisa entender que a sua guerra não é contra a sua família, não é para você lutar contra a sua casa. Eu fico vendo que tem gente que não tem noção, fala mal da própria família. Você vem aqui, você faz a oração, ou você de repente que está nos ouvindo pelas redes sociais, você faz a oração pela tua família e fala mal da tua família. Isso é deslealdade. Se você está crendo que eles vão mudar, então não fale mal. Professe a sua fé, fala: olha, ele é assim agora, mas em nome de Jesus ele vai mudar. Eu estou orando, ele não vai ser mais assim. Tem gente que parece estar jogando contra. Deus não queria isso. E portanto, vinha de Deus o fato de Davi não ter que entrar numa guerra contra o povo dele. Davi não gostou muito da história. Ele volta para casa. E a Bíblia Sagrada diz que esse é o quadro quando ele chega na casa dele, na cidade dele, Ziclag. Olha só, capítulo 30, verso 1 diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, verso 1, tá, pessoal? Já os amalequitas, com ímpeto, com força,
tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinha ferido a Ziclag, e a tinha posto fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levadas cativos. Para um pouquinho por aí, vamos entender. O texto é claro. Davi está voltando de uma guerra que ele queria pelejar, que ele queria travar. E quando ele chega na cidade dele, ele vai procurar a sua família. Primeiro, que o texto sagrado mostra que a cidade tinha sido posta a fogo. Você consegue imaginar a cena? E você chegar na sua casa e a sua casa está pegando fogo. Você procura os seus filhos e seus filhos não estão lá. Procura o teu esposo, a tua esposa, eles não estão lá. Essa é a cena que Davi está tendo. Ele chega e não encontra ninguém. A casa dele está queimada, está destruída. E por que isso está acontecendo? Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Existem momentos que, porque você luta batalhas que não são as suas, você acaba desleixando a sua casa. Pastor, explique melhor. Vamos lá. Talvez muitas pessoas pedem oração para você. Você é dedicado para orar pelos outros. Você faz campanha pelos outros. Você quer ajudar as pessoas de fora. Só que você está deixando de desejar na sua própria casa. E quando você vai perceber e a ter os seus olhos abertos, a sua família foi levada pelos inimigos. A sua família está na mão do inimigo. Tem muita gente que só vai despertar assim. Ela vai perceber que ela lutou muito pelos de fora, quando ela olhar para dentro de casa e perceber que o filho está preso nas drogas, na mão do inimigo. Ela vai perceber que não lutou pelos de casa, quando ela olhar para dentro de casa e perceber: meu filho tentou se matar, está preso na mão do espírito da morte, do suicídio. Meu filho tentou a morte. Ela só vai perceber quando olhar para dentro de casa e de repente o filho chega e fala assim: mãe, eu gosto de outro homem. A filha diz: mãe, eu gosto de outra mulher. Você fala: mas como assim? Está preso por um sentimento que não vem de Deus. E só nessa hora que a ficha cai, a pessoa fala: meu Deus, como é que eu não enxerguei isso? Eu não enxerguei isso porque eu estava travando uma batalha que não era minha. Não é o que estava acontecendo com Davi. Ele estava entrando numa batalha que não era dele. Aquis não pediu para ele entrar, mas ele estava querendo guerrear. E por favor, não me interprete errado. Não estou falando para você que você não deve orar pelos outros. O que eu estou falando para você é que você não deve abandonar a sua casa. Você consegue entender isso? Davi levou todos os seus homens para uma guerra que não era dele e não deixou ninguém guardando a casa. Os inimigos vieram, queimaram tudo, destruíram tudo e ainda levaram suas famílias cativas. Esse é o grande problema. É você estar guerreando uma guerra dos outros, mas dentro da sua casa você está perdendo a guerra. Ora para Deus curar os outros, mas dentro da sua casa você não ora pelo seu filho, pelo seu pai. Tem alguém doente dentro da sua casa e você não fez oração, mas lá na rua a pessoa disse: eu estou com uma dor de cabeça, deixa eu fazer uma oração para você. Você consegue entender? Rapaz, eu estou com problema no meu casamento, eu não sei mais o que eu faço. Senta aqui, vamos conversar. Conversa com a pessoa que tem problema no casamento, mas não tem coragem de se acertar com o seu esposo dentro de casa, com a sua esposa dentro de casa. Você consegue entender onde eu quero chegar? Você está guerreando uma guerra que não é a sua, e você está deixando a tua família totalmente desguarnecida. Por isso que quando você desperta, a tua família já está na mão do diabo. E agora você fica pensando: como é que eu vou resolver isso? Porque se você estiver atento, o mínimo sinal, quando você vê o diabo trabalhando,
meu filho está esquisito, meu filho está diferente. Se você está ligado, o Espírito Santo já te mostra logo, teu filho está diferente. E você logo percebe, ele está andando com mais amizades. Olha o palavreado dele, olha a linha de pensamento dele, olha o raciocínio dele. Ele não era assim. Então na hora que o diabo começa a querer levar a tua família para o lado dele, aprisionar a tua família, tornar o teu familiar cativo dele, se você está ligado, você logo percebe e já entra em oração. Deus, eu estou repreendendo esse demônio que quer afastar meu filho do caminho de Deus. Eu estou paralisando essa obra do inferno. Meu Deus, eu não aceito essa obra. O diabo não vai tomar minha família. Você já repreende logo. Mas alguns só vão se dar por apercebidos quando a família já está presa, já não consegue mais sair. O diabo já enganou. Quando foi perceber, o filho saiu de casa e abandonou a mulher. A filha saiu de casa e abandonou o esposo. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo com meus familiares? O diabo entrou no casamento da minha filha. Ela virou a cabeça. Está com outro homem agora. Largou o marido, largou a família, largou tudo. Meu Deus, o que está acontecendo? Ela foi aprisionada, está sendo levada cativa, porque não tinha ninguém cuidando. Quem está entendendo aqui, pessoal? A gente dá muita atenção para os outros e nós damos pouca atenção para os de casa. Temos a maior paciência do mundo para atender uma pessoa de fora. Os de casa a gente não tem paciência para conversar, para escutar, para orientar, para pregar a palavra dentro de casa. Não temos paciência. Os de casa a gente faz mais ou menos assim: rapaz, eu vou entregar você na mão de Deus. Pronto, acabou, não vou falar mais nada não. Mas os de fora você tem toda a paciência. Senta aqui, deixa eu te orientar. Olha, a Bíblia diz assim, a palavra de Deus ensina assado. Você tem toda a paciência do mundo. É por isso que muitas vezes nós somos surpreendidos com cenas como essa. Essa cena trazendo para o dia de hoje é quando você percebe que o familiar já preso pelo inimigo, já está na mão do inimigo. Se fosse nos dias de hoje, é isso que estaria acontecendo. O diabo entrou dentro da sua casa, destruiu a tua casa e ainda levou tua família. E agora tua família está na mão do diabo. Se acontecesse isso nos dias de hoje, era isso que estaria acontecendo. Enquanto nós estamos cuidando dos outros. Infelizmente nós somos uma geração que às vezes temos um mal conosco. Nós desprezamos às vezes a nossa própria casa. Por isso veio o alerta do apóstolo Paulo: aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Isso é uma orientação para nós. Isso é um alerta. Isso ia acontecer, de pessoas desleixarem a sua própria casa. Estão querendo ganhar o mundo lá fora, mas a sua casa está perdida. Um tempo eu conversava com uns pastores, naquela ida que eu fui para Ceilândia, aliás, para Imperatriz. Eu conversando com alguns pastores, eu falava: cara, não vai adiantar, não adianta a igreja falar: cara, pastor, o senhor é top, o senhor é gente boa, o senhor me ajudou. Não adianta falar isso quando na minha casa a minha esposa não consegue me olhar como homem de Deus. A minha filha não olha para mim como homem de Deus. De que adianta você aqui na igreja me aplaudir? Aqui eu sou uma farsa. Na minha casa minha esposa não me respeita como homem de Deus, não me vê como homem de Deus. Então de que adiantou? Ganhei você e meu lar está destruído. Ministrei sobre a tua vida, orientei você, não soube orientar minha esposa e minha filha. Você consegue entender isso? Lá na minha casa o diabo está botando fogo, leva cativo a minha família, enquanto eu estou aqui cuidando de você. Preste atenção, amados. Muitos só percebem que não cuidaram da sua família quando a família já está na mão do diabo, completamente presa. Pastor, e o que a gente faz? Eu penso que esse é o X da questão. O que a gente faz quando a gente se depara com um quadro assim, onde a nossa família já está presa? Qual é a reação? Qual é a atitude que nós devemos ter? Bom,
texto segue e diz assim. Então verso 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Para um pouquinho por aí, vamos entender. Eu sempre falo isso quando eu leio esse texto. Não é errado você chorar. Não é errado. Você quer chorar? Chora. Mas posso te ensinar uma coisa? Aprenda a chorar diante do Senhor. Não fica chorando na frente dos outros, não. Contenha as suas lágrimas na frente dos outros. Vá chorar diante de Deus. Porque por mais que os outros tentem dizer para você, eu entendo a sua dor, eu sei que você está passando, eles não vão poder fazer nada. De que adianta entender a sua dor, se não podem fazer nada por você? Será que quando a gente chora diante de uma outra pessoa, o que a gente quer é que a pessoa só entenda o nosso problema? Será que isso realmente resolve para você? Alguém olhar para você, bater no seu ombro e falar, rapaz, eu te entendo, e virar as costas e você está na mesma situação, não mudou nada. Eu acredito que toda pessoa, quando abre o coração e chora diante da outra, esperava uma solução. Só que aquela pessoa não pode solucionar o teu problema. Você quer chorar? Pode chorar. Mas vou te ensinar. Chore diante do Senhor. Por quê, pastor? Porque Ele é o único que consegue colher as suas lágrimas. O livro de Salmo diz que Deus, Ele recolhe as nossas lágrimas no seu odre. O que é odre, pastor? Era uma espécie de bolsa de couro, onde armazenava água diante das longas viagens que as pessoas faziam. Não tinha garrafinha térmica como a gente conhece hoje. Nós estamos falando de muitos anos atrás. Não tinha garrafa térmica. Então armazenava água dentro de um odre. Era assim que armazenava. E dentro desse odre poderia colocar o vinho, porque fermentava, inchava e aí rasgava aquelas peças de couro. Começava a vazar todo o vinho, tinha que ser só água. Então quando Deus fala, eu recolho as suas lágrimas e guardo no meu odre, significa não está caindo no chão, eu estou recolhendo, eu estou vendo, eu entendo a tua dor, e de fato Deus entende e Ele resolve. Por isso que no caso da viúva de Naim, quando Ele manda ela parar de chorar, Ele já tinha visto as lágrimas dela, e não só mandou ela parar de chorar, como tocou no caixão e ressuscitou o filho dela. Resolveu ou não resolveu? É diante desse que eu tenho que chorar. É diante do Senhor. Ele enxuga as minhas lágrimas, recolhe, não deixa cair no chão e ainda resolve o meu problema. Você quer chorar? Chore, mas chore na presença de Deus. Não deixe ninguém ver você chorando, não, irmão. Você está entendendo isso ou não? Não, pastor, eu quero me mostrar forte. Você não precisa se mostrar forte, você precisa se mostrar de Deus. Tem luta que é braba mesmo, tem luta que não é fácil não. É guerra. É guerra. Mas é lá diante de Deus que a gente se levanta. Davi chorou, juntamente com os outros homens. Eu imagino a cena. As pessoas querendo seus filhos e não sabem se está vivo, se está morto. Olha para suas casas, não tem mais casa, foi tudo destruído. Eu imagino a cena. Tem pais aqui, tem mães aqui. Imagina você chegar em casa, cadê seus filhos? Seus filhos não estão lá. Você olha para a tua casa, pegou fogo, você não sabe se está vivo, se está morto, não sabe o que aconteceu. Imagine o coração desses homens. Imagine a cabeça deles. É completamente algo claro e compreensível o choro desses homens. Só que só chorar não resolveria, não traria ninguém de volta. Por isso eu falo para você, quer chorar, chora. Chora diante de Deus, Deus vai colher suas lágrimas. Só que depois que você chorou, deu alívio emocional, porque é isso que o choro dá, alívio emocional. Busque a Deus.
senão o teu problema não resolve. Algumas pessoas acreditam que se ela chorar diante de Deus, as coisas vão acontecer. Não, se você chorar diante de Deus e buscá-lo, as coisas vão resolver. Se você for diante de Deus só para chorar, não vai resolver. Você consegue entender isso? E eu vou te provar isso. Davi chorou, tudo bem, o problema está lá. E por que Davi também chorava? Verso 5: também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. E olha só Davi querendo resolver o problema. Todavia, Davi se esforçou em quem, pessoal? No Senhor, o seu Deus. Adiantava ficar chorando? O choro traria a família de volta? Ele precisou se esforçar para buscar a Deus. Você tem que entender isso aqui, irmão. Pastor, a situação é mais ou menos essa aí que o senhor está retratando. A minha família ou um familiar meu está na mão do diabo, está enganado, está cego. A gente já não sabe o que faz. Você não sabe o que faz? Pastor, não sei, já chorei. O que você tem que fazer é se esforçar e buscar o Senhor. Quando fala buscar o Senhor, a pessoa pensa que é ficar só orando e apresentando a situação para Deus. Deus, ajuda, Deus. Não, isso não é buscar a Deus. Buscar a Deus é buscar solução em Deus, buscar direção nele, respostas em Deus. Isso é buscar o Senhor. Não é só ficar orando, é falar para Deus: Deus, como é que eu faço para resolver essa situação? O que eu preciso fazer? Está me faltando capacidade, está me faltando fé. Aumenta a minha fé, me ajuda a ler a palavra e entender mais. Buscar a Deus é isso, é buscar uma solução em Deus para resolver o seu problema. Você consegue entender isso? Davi se esforça para fazer isso. Tanto que, verso de número 7: e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Para um pouquinho por aí, vamos entender. Se você ler o Velho Testamento, você vai ver muitas vezes, toda vez que o povo de Deus entraria num embate, numa batalha, geralmente o sacerdote era aquele que entrava diante de Deus, buscava uma resposta e diria ao povo: olha, pode ir, o Senhor é com vocês. Ou de repente Deus dava até uma estratégia: não, faça o seguinte, façam 2 grupos, ataquem pelo lado tal, Deus vai dar vitória. O sacerdote era o cara que buscava a Deus para trazer a resposta. E o povo, ouvindo essa resposta, o povo seguia. Era assim que era. Mas agora a gente vê algo diferente acontecendo. Nós vemos Davi pedindo para o sacerdote Abiatar trazer o éfode. O que é o éfode, pastor? Era uma espécie de capa sacerdotal. Quando a pessoa entrava diante de Deus, no caso o sacerdote entrava diante de Deus, ele pegava essa capa, se cobria em sinal de reverência, em sinal de respeito, temor, e ele entrava diante de Deus com essa capa, e ali ele buscava a resposta de Deus. Só que no caso aqui, Davi fala assim: olha, traz para mim esse éfode. Quem vai entrar na presença de Deus vai ser eu. Quem precisa ouvir a voz de Deus hoje aqui sou eu. Eu quero que Deus fale diretamente comigo. Eu não estou bem não. Eu estou me esforçando e eu preciso ouvir Deus falar comigo. Eu sei que Deus pode usar você, Abiatar. Eu sei que o certo era eu pedir para você, Abiatar, entrar diante de Deus e trazer um recado. Mas eu estou precisando muito ouvir de Deus o que eu tenho que fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Tem momentos que é assim: você vem à igreja e o sacerdote, representado pelo pastor, já buscou uma resposta de Deus, está lhe entregando essa resposta de Deus. Mas haverá momentos na minha vida, na sua vida,
que você vai precisar buscar a Deus sozinho e ouvir de Deus o que Ele tem para falar diretamente para você. Você está entendendo? Vai ter momento que é você e Deus. Vai ter momento que você está tão angustiado que quem tem que entrar é você, irmão. E entrar diante de Deus como Davi, com temor e tremor, com todo respeito. Deus, eu estou entrando diante da tua presença aqui agora é eu e o Senhor. Não dá tempo de ligar para pastor, pedir para pastor orar. Pastor, e aí o que a gente faz? Pastor, não, aqui é eu e Deus, aqui eu preciso que Deus me direcione, eu preciso que Ele me fale. Minha família está viva, está morta. Vou atrás desse pessoal que levou minha família. Como é que é o negócio? Deus me ajuda. Eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. Na relação com a sua casa, com a sua família, vai ter momentos que é assim. Você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro e falar: meu Deus, o que eu vou fazer agora? O meu familiar está na mão do diabo. Como é que eu faço? E você vai ter que entrar diante de Deus e falar: Deus, o que eu faço? E Ele vai falar com você. Ele vai te dirigir. Ele vai mostrar para você o que é necessário. Você vai ver que Deus não reprovou a atitude de Davi. Deus viu, ele estava angustiado. Todo mundo queria matar ele. Você tem noção do que é isso? Aqueles que lutavam ao lado dele estavam pensando em apedrejá-lo. Só que não era que o caso que Davi estava numa situação melhor do que os outros. Não. Davi também tinha perdido suas esposas também. Em outras palavras, estava todo mundo no mesmo barco. Por que quer apedrejar o cara? E ele se esforça para buscar a Deus, mesmo todo mundo contra ele. Ele também está sentindo a dor da perca. Ele fala: eu preciso ouvir a voz de Deus. E Deus falou com ele. Verso de número 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Para um pouquinho por aí. Deus fala com ele, irmão. Deus fala com Davi. E Deus dá a resposta para Davi dizendo: eu quero que você vá atrás. Pode ir atrás. Você vai conseguir alcançar os seus inimigos e você vai libertar todo mundo. Ou seja, Deus está falando: tua família não está morta. Perceba que nós lemos alguns versos anteriores e o texto sagrado diz que eles levaram as mulheres cativas, mas não matou ninguém. Posso liberar uma palavra para a sua vida aqui? Posso liberar? O diabo não vai matar ninguém. Ninguém. Eu sei que tem horas que a gente fala: rapaz, pastor, o diabo vai levar. Não vai matar ninguém. Não vai levar ninguém. Deus não deixou matarem a família de Davi, não vai deixar matar a sua. O diabo não vai levar. Mas você tem que estar disposto a lutar. Você está entendendo, senhor? Não? Você tem que estar disposto a lutar. O diabo não vai levar. E aqui Deus está falando: você vai alcançar, vai libertar todo mundo. Se você tiver o cuidado, depois de ler todo o texto, a sequência da história, você vai perceber que com Davi, com 600 homens, ele vai em busca, vai no encalço dos seus inimigos. No meio do caminho, 400 homens não aguentam, fica para trás. Davi vai com poucos, mas vai. E a Bíblia Sagrada diz que ele alcança, ele arrebenta os inimigos e resgata todo mundo. Sabe o que me chama mais atenção? Ninguém ficou para trás. Ele resgatou todo mundo. Eu não sei você, mas quando eu li esse texto hoje, isso abriu uma esperança tão grande dentro de mim, porque eu consegui entender: Deus, eu vou conseguir salvar todo mundo. Ninguém vai ficar para trás. O Senhor vai me ajudar. Se eu perguntar ao Senhor o que eu tenho que fazer, não fica ninguém para trás.
Agora, se eu tentar fazer do meu jeito, eu vou ver familiar meu ficando para trás, morrendo sem Cristo, porque eu não perguntei para Deus: Deus, o que eu faço? Eu estou vendo ele se perder, eu estou vendo ele na mão do diabo. Meu Deus, o que eu preciso fazer? Se eu não perguntei para Deus, não tem vitória para mim. Então tem muitas pessoas que se estão perdendo seus familiares, é porque você não perguntou ao Senhor o que você tem que fazer. De repente tem que mudar até o seu jeito de falar. De repente você tem que ter mais paciência com a sua família. De repente você tem que mudar a sua maneira de abordar a tua casa. De repente você tem que ter mais testemunho dentro de casa, porque talvez nem a sua família te vê como uma pessoa de Deus. E aí você quer cobrar deles que eles sejam de Deus quando você não é. De repente é isso que Deus vai te mostrar, o que está faltando para você. De repente tua família vê você criticando a igreja, criticando até a palavra de Deus. Mas eu não creio desse jeito, meu entendimento é diferente. Não tem entendimento diferente, a palavra de Deus é uma, ela é única, Ele é a verdade, não tem as verdades, é a única verdade. Eu não concordo com a verdade. De repente a minha maneira de ir à casa de Deus deveria mudar. De repente minha família deveria ver a minha alegria de ir à casa de Deus, mas a minha família às vezes olha para mim e vê que eu estou indo empurrado. Se você perguntar para Deus: Deus, o que eu faço para resgatar minha família? Ele vai falar para você. Você pode ter certeza. E se for Deus quem falou com você, você não perde ninguém, você resgata todo mundo, você e a sua casa. Você entende isso? Agora, se você, infelizmente, é daqueles que fica chorando, e quando chora, vai para o mural das lamentações chamado Facebook. Já ouviu falar disso? Que agora virou, o Facebook é o mural das lamentações. Quando a pessoa está triste, ela joga lá no Facebook: tô triste. Abre precedente para um monte de gente perguntar: o que você tem? Que não sei o que, e parará, e pororó, não sei o que mais. Irmão, e quando você abre o seu coração desse jeito, você também está abrindo-se para todo tipo de conselho, bom e ruim. Você não se abriu para o Facebook? Não tornou pública a sua tristeza? Então segura que vai vir todo tipo de conselho para você, do cão, do diabo, do gramulhão, que você imaginar vai vir. Esse dia eu conversando com a minha esposa, ela falou que numa situação de uma pessoa que estava muito triste, ela chegou num ambiente, estava muito triste, e aí as pessoas vieram aconselhá-la, ouviram a situação dela, e minha esposa só observando, ouviram a situação dela, e as amigas começaram a falar: rapaz, se eu fosse você, eu faria isso, e eu faria desse jeito, não deixava quieto, eu não sei o que mais. E a pessoa: eu vou fazer isso mesmo, vocês estão me aconselhando, eu vou fazer desse jeito. Quando as amigas foram embora, minha esposa se aproximou e falou: ei, faz isso não, busca Deus, Deus resolve. Você está errado nisso, faz isso não, se conserta. De repente a pessoa: caramba, é verdade, eu já ia fazer besteira, já ia chegar em casa, já ia com tudo. Ou seja, deixa eu te ensinar mais uma coisa: para de ficar se abrindo para todo mundo, para com esse negócio. A vizinhança todinha sabe do teu problema. Nós cristãos somos discretos. Nós somos pessoas reservadas. Os nossos vizinhos têm que saber das nossas vitórias, não das nossas guerras e lutas. Tem irmãozinho que, meu Deus do céu, que lá em São Paulo a gente chama de boca aberta. Tem uns irmãozinhos que é boca aberta. Ele não pode ver ninguém, ele tem que falar da história dele todinha. Até o carroceiro, coitado do carroceiro, está passando, ele para o carroceiro: rapaz, deixa eu te contar a minha história. E começa a contar a história. Até o coitado do jumento chora. Todo mundo chora. O carroceiro chora, o jumento chora. Ela tem que constranger alguém. Não é assim.
Para de ficar abrindo teu coração para os outros. Para de ficar contando sua vida para os outros. Não, porque eu estou muito angustiado, pastor. Mais um motivo para você dobrar seu joelho, querido. Você precisa falar com Deus. Davi fez isso. Ele estava muito angustiado. Ele se esforçou em buscar o Senhor. Pediu a capa sacerdotal. Ele entrou diante de Deus e ele falou com Deus. E Deus falou com ele. Você não está angustiado? Você deveria fazer isso. Não ficar postando no Facebook. Estou triste. O pior de tudo são aqueles que mandam indireta pelo Facebook quando a pessoa está do lado dela. É incrível como tem gente que não reconhece o que a gente faz. Aí você pensa que a pessoa está lá do outro lado do mundo. Não, é a pessoa que está aqui, ó. Mora na mesma casa. A pessoa não tem coragem de falar: vem cá, bora se resolver nós dois aqui. Eu não vou ficar postando no Facebook não, nós vamos se resolver. Você tem que reconhecer: eu estou fazendo, estou trabalhando, estou fazendo isso aqui e tal. Ela não se resolve aqui, ela tem que mandar indireta no Facebook. Ei, preciso falar para você. Você precisa amadurecer. Não é assim que se resolve as coisas. Ficar mandando indireta não vai resolver. Você quer resolver? Olha no olho da pessoa e chama para conversar e bate o papo. Manda real. É assim que crente resolve as coisas. É olhando um no olho do outro. Vem cá, a gente não está legal não. Estou sentindo que a gente não está na sintonia legal não. Você está chateado com alguma coisa. Talvez eu fiz alguma coisa para você. Não sei, não percebi. A gente tem que se acertar. Você está indiferente comigo. Bora se acertar aqui. O que eu fiz? Mas a pessoa não se acerta. Aí fica mandando indireta. Coisa de gente do colegial. A gente não é assim. Cristão é um povo mais maduro, mais consciente. Pelo menos é isso que Deus espera de nós. Você está entendendo isso ou não? Você quer chorar? Chore na presença de Deus. Não vai chorar no muro das lamentações do Facebook e do Instagram, não. Pare com isso. Para também de ficar se abrindo para todo mundo. Todo mundo sabe dos problemas. Pare com isso. Pastor, então não é para ninguém saber, não. Existem pessoas que têm a capacidade espiritual para ouvir o teu problema e te orientar. Mas não é todo mundo. Não é todo mundo. Você sente confiança no seu pastor, abre teu coração para o teu pastor. Não, pastor, tem uma certa intimidade com o obreiro, obreira. Abre o coração. Obreira, por favor, me ajude aqui numa batalha. Estou enfrentando isso. Me oriente aqui. Fale a verdade. Você já me viu pregar e falar sobre isso. Irmão, queira pessoas que falam a verdade para você. Doa o que doer. Queira pessoas do teu lado que tenham coragem de falar a verdade. Não fique alisando você. Não, eu quero a verdade. De repente você começa a falar do teu esposo. Não, porque minha esposa é isso, não sei o que mais, tal, tal. E a pessoa que está te ouvindo, se ela for um pouquinho madura, e você é o quê? Ele fez tudo isso, tu fez o quê? Ah, eu revidei, fiz desse jeito e tal. Não aceitei isso não. Pois então você também errou. Ele errou porque começou. Você errou ainda mais porque quis fazer pior do que ele. Porque não queria se sentir por baixo. Você se tornou pior do que ele. Pessoas que falam a verdade para abrir nossos olhos. Você tem que buscar ter pessoas assim do teu lado. Amém, queridos? O que você está aprendendo hoje aqui? Muitas lições nós recebemos da parte de Deus aqui. Primeiro, Deus não quer que você brigue contra a sua família. A sua luta não é contra a carne nem sangue. Deus não queria que Davi lutasse contra o próprio povo dele. Não queria. A sua luta não é contra a tua família. Você está aí chateado com o teu familiar. Você deveria entender. Meu negócio não é contra o meu familiar. É o demônio que está na vida dele, que está azucrinando a gente. Tem que ter discernimento das coisas. Outra coisa, Davi foi surpreendido pelo inimigo porque ele estava guerreando uma guerra que não era dele. Aliás, guerreando não, ele foi para guerrear, não guerreou. Ou seja, se preocupando com o problema dos outros, e o maior problema estava dentro de casa. O inimigo entrou, arrebentou com tudo, e quando ele percebeu, a família estava na mão do inimigo. Ele chorou, não resolveu,
se esforçou, foi buscar a Deus. Ele mesmo entrou na presença de Deus, Deus deu direção para ele, ele foi buscar a família e não perdeu ninguém. Se nós buscarmos o Senhor, não vamos perder ninguém. Não vamos perder ninguém. Nós vamos resgatar todo mundo. E esses lugares vazios, bem aí do seu lado, será composto pelo seu familiar. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Põe essa palavra no seu coração. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você, com você, por você e pela sua família. Quero orar. Vamos lá? Se põe de pé. Amados, a minha voz está um pouquinho rouca. Eu vou chamar 2 obreiros para orarem junto comigo, guerrear junto comigo. E eu vou também estar orando. Não vou deixar de orar. Eu vou chamar 2 obreiros para estar orando comigo, intercedendo juntamente pela sua família, em nome de Jesus. Então, se de repente no meio da oração você ouvir uma voz diferente, continue de olho fechado, concentração. Deus está operando. A primeira oração que nós vamos fazer é por você. É para você ser como Davi, para você ter a capacidade de se esforçar quando a tua família está na mão do diabo. Em vez de se desesperar, de se descabelar, não dorme, não come, não. Você vai se esforçar e vai buscar o Senhor. E Deus vai mostrar o que você tem que fazer. Para você restaurar o casamento, restaurar a família. Deus tem uma obra na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Depois dessa oração por você, aí a gente começa uma guerra em favor da nossa família. Aí nós vamos para cima. Davi foi buscar a família dele, nós vamos buscar a nossa também. Davi só conseguiu trazer todo mundo porque ele estava disposto a lutar. Se você estiver disposto a lutar, Deus vai resgatar a tua família também. Esse negócio de ficar de bracinho cruzado olhando para o céu, Deus, restaura minha família. Não, eu vou lá. Eu sei o problema que está na minha casa, eu sei como é que o diabo está agindo. E eu vou batalhar espiritualmente. A nossa guerra é espiritual. E nós vamos partir para cima. Amém, queridos? E por fim, aí a hora que o manto vai passar, e eu vou pedir para você, estenda a sua mão, um ato de fé. Quando você tocar nesse manto, creia. Deus vai visitar a sua casa, visitar a sua família. Deu para entender, queridos? Feche teus olhos. Vamos orar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti e a Tua palavra tem falado muito forte aos nossos corações, tem nos ensinado. Os nossos olhos estão abertos, porque a Tua palavra é luz. Ela nos ilumina, ela nos mostra onde estamos errando e até mesmo o que precisamos fazer. Por isso nós queremos Te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, nos ajude, meu Pai, a não guerrear contra a nossa família. Não é contra a nossa casa. Às vezes estamos entendendo errado. Estamos lutando contra a nossa família. Oramos pela nossa casa e falamos mal da nossa família. Não adianta. Oramos pelo marido, pela esposa e falamos mal dele, dela. Oramos pelo filho, mas falamos mal dele. Estamos lutando contra. Nós chamamos isso de autossabotagem. Quando a pessoa ela sabota a si mesma. Meu Deus, quantos estamos assim nessa situação, Pai? Que o Senhor nos ajude, em nome de Cristo, a principalmente, meu Deus, não entrar numa guerra que não é a nossa. Se é para lutar por alguém, que possamos deixar a nossa família sempre guardada, que possamos sempre estar atento com a nossa casa também. Não podemos tampar um e destampar o outro. Não é desse jeito. Luto por alguém que não é de Deus, que precisa de Deus, e eu desguarneço a minha família. Não, isso não está certo.
Portanto, Espírito Santo, nos ajude a lutar pelos outros, mas principalmente lutar pela nossa família, principalmente lutar pela nossa casa. Meu Deus, eu oro, porque talvez existem pessoas que estão nesse quadro, onde quando eles se depararam com suas famílias, os seus familiares já estão na mão do inimigo. A sua casa foi posta a fogo. O diabo acabou com a casa dessa pessoa, com o casamento dessa pessoa. O respeito que o filho tinha com o pai se acabou. E agora o filho está na mão do inimigo. Agora a filha está na mão do inimigo. O marido, a esposa, está na mão do inimigo. E talvez quando essa pessoa percebeu isso, ela chorou. Mas ela entendeu hoje que só chorar não adianta, não resolve. Eu preciso me esforçar para buscar a Deus. E essa pessoa está orando, dizendo: Deus, eu vou me esforçar. Eu não vou deixar minha família na mão do inimigo. O diabo não vai levar minha família. O diabo não vai prevalecer sobre a minha família. As obras do diabo serão quebradas, desfeitas, porque eu vou buscar a Deus, eu vou me esforçar no Senhor. E Deus vai me mostrar o que eu tenho que fazer. Deus vai me mostrar o que eu tenho que mudar dentro de mim. Se eu tenho que mudar minha maneira de ser, eu vou mudar. Eu estou disposto a receber a orientação de Deus e obedecer. Tem gente orando aqui, meu Deus, dizendo: Deus, me ajuda. Eu não quero perder meu casamento. Eu não quero perder meu pai e a minha família. Eu quero que meu filho olhe para mim com respeito. Eu quero que meu filho olhe para mim e veja um homem de Deus. Tem mãe orando, dizendo: Deus, eu quero que meu filho olhe para mim como uma mulher de Deus, como alguém que tem sede e fome de Deus, que respeita as leis do Senhor, e que ele queira ser como eu. Sim, meu Deus, nos mude, fale o que nós precisamos mudar, porque nós queremos resgatar a nossa família, Pai. Nós queremos resgatar a nossa família. Portanto, Espírito Santo, vem sobre essas pessoas em nome de Jesus, Pai. Vem sobre essas pessoas em nome de Jesus. É hora de guerrear, Pai. É hora de guerrear. É hora de lutar pela sua família, querido. Davi estava disposto a lutar, e você precisa estar disposto a lutar para resgatar aquele que está na mão do inimigo, irmão. Você tem que estar disposto a lutar por aquele que está na mão do inimigo. Deus falou com você. Deus falou com você. Agora é hora de guerrear, querido. Comece a levantar a sua voz. Comece a levantar a sua voz. É hora de guerrear. É hora de resgatar a família. Isso. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, a ordem ela já foi dada, e ao mesmo ela tem que ser executada. Meu Deus, vem passando, meu Deus, agora com o teu poder. Meu Deus, de vida em vida e de pessoa em pessoa, do alto da cabeça até a planta dos pés. As portas do inferno, elas não vão prevalecer. Por isso, meu Deus, nós invocamos agora o teu poder. Nós invocamos, meu Deus, a tua unção nesse momento, para que cadeias venham ser quebradas, para que julgos venham ser quebrados nessa noite. É hora de você usar essa autoridade, meu irmão. É hora de você usar essa autoridade, minha irmã, e mandar que esse mal solte esse teu familiar, esse espírito de idolatria, esse espírito maligno que tem escravizado ele nas drogas, que tem escravizado na prostituição. É o poder do Senhor Deus em ação, e Ele está em ação através da tua vida. Diga: meu Deus, vai queimando agora toda a obra do inferno, vai cancelando agora, meu Deus, com o teu poder, todo espírito de engano, todo espírito de cegueira, toda dureza de coração, toda incredulidade. Meu Deus, começa a queimar agora, meu Deus. Começa agora a aniquilar esse sofrimento, essa doença, essa enfermidade que se levantou contra o familiar desse meu irmão, que se levantou contra o familiar dessa irmã. Esse mal não vai prevalecer. Esse mal está sendo quebrado agora. Esse trabalho que foi feito, esse trabalho que foi lançado para destruir o familiar desse homem, para destruir o familiar dessa mulher, o homem, o jovem, nós quebramos agora
contra toda a força do inferno. Nós destruímos agora na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Saia do pai, saia da mãe, saia do filho dessa pessoa, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, vai passando com o teu poder, destruindo todas as cadeias em nome de Jesus. É na autoridade, é no poder que há no nome de Jesus. Sai daí, coisa estranha. Solta esse familiar. Você, demônio que levou cativo. Você, demônio da doença, da enfermidade. Você tem colocado essa dor, esse sofrimento. Abandona agora. Sai da casa. Sai daí, demônio do vício. Sai daí agora. É uma ordem. Você não vai resistir, demônio. Pode pular para fora agora. Meu Deus, manda fogo na casa dessa pessoa agora. Aonde aquele parente está, na casa, no bar ou em qualquer lugar. Sai de lá agora, encosto. Solta a alma dele agora. Sai daí, Zé Pilintra. Solta aquele homem. Sai daí, Pombagira. Solta essa jovem. Solta esse homem. Sai, demônio da prostituição. Sai daí, demônio da idolatria. Você tem levado ele cativo a idolatrar os ídolos. Sai daí agora, coisa estranha. Pula pra fora. Solta a mente. Solta o subconsciente. Solta o intelecto desse parente agora. Sai, desaloja. Você não pode ficar nessa casa. Você não pode ficar na casa, na família. Sai daí, demônio enxuta da morte. Solta essa pessoa agora. Sai daí, terror noturno, demônio da depressão. Você vem na noite, na madrugada. Você atormenta essa pessoa com os pensamentos de morte, de suicídio. Sai daí, demônio da loucura. Gira pensamento, gira mundo. Sai daí, demônio da ilusão. Sai, praga. Sai toda maldição, toda obra mandada. Sai daí, seja desfeito agora toda obra de bruxaria, de feitiçaria. Abandona essa casa. Sai da família agora, demônio. Você não pode ficar. O fogo de Deus te queima. Meu Deus, envia os teus anjos agora, meu Pai, na casa dessa pessoa, lá no quarto, na sala. Meu Deus, aonde essa pessoa dorme é onde o demônio trabalha, na madrugada, na mente. Sai de lá, demônio. Sai da cama daquela pessoa agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, saia todo mal. Aquele espírito maldito que está perturbando a criança, que faz a criança ver vultos, ouvir vozes, ouvir sons estranhos. A criança está com medo. Eu repreendo esse espírito maldito. Eu digo: você não vai tocar nesta criança. Você não vai perturbar esta criança. Solta os nossos filhos. Toda ação do inferno, toda maldição, nós quebramos. Nós amaldiçoamos esses males. Nós ordenamos aos demônios: sai, sai e sai, em nome de Jesus. Levante as suas mãos aos céus. O manto vai passar, e num ato de fé você vai pensar no familiar. Você vai pensar na sua família, e Deus vai operar. Ele vai visitar a sua casa. A virtude será liberada, e você e a sua casa será alcançado. Levante as mãos. O manto está passando agora. Isso. Num ato de fé, creia. Aquela mulher dizia: se tão somente eu tocar, eu serei curada. E hoje nós dizemos: se eu tão somente tocar, a minha família será salva. O meu familiar vai ser liberto. A salvação virá sobre a minha família, a minha casa. Em nome de Jesus, Pai. O poder de Deus cura, liberta, transforma. Em nome de Jesus, se mova entre nós. Em nome de Jesus, Pai. Se perder, creia, querido. o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor.
pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha cor. Restitui, me leva em tuas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Diga comigo: Senhor Deus, eu creio que a minha família está sendo resgatada pelo teu poder e não vai faltar ninguém, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, queridos.